Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Relatos de ameaças, xingamentos e agressões. Profissionais de enfermagem denunciam a crescente violência nos postos de saúde. E o principal agressor é justamente quem deveria buscar apenas atendimento. O Jornal da Record conversou com 2 vítimas que foram atacadas enquanto trabalhavam em uma unidade de saúde em São Paulo. Os arranhões no rosto e pescoço da auxiliar de enfermagem Karina são marcas da violência no ambiente de trabalho. Foram causadas por uma paciente e a acompanhante numa UPA da Zona Oeste de São Paulo. A agressão veio depois de a acompanhante se recusar a sair da sala e fazer acusações de que a medicação estava com uma bolha de ar, o que prejudicaria a paciente. Falou para ela, colega de trabalho, que não iria fazer isso, que sabe como que isso não faria diferença nenhuma e não faria mal algum para a mãe dela. Foi quando ela se virou e falou, porque não é tua mãe. E foi para cima da colega de trabalho e jogou ela no chão. A colega agredida não quis se identificar. Eu deixei minha filha com febre em casa naquele dia para poder dar o melhor atendimento a filhos de outras pessoas, né? As duas fizeram boletim de ocorrência e dizem que agressões são frequentes. A gente tem que ficar ligando, só que quando a guarda chega, o agressor já foi embora, mas a vítima fica lá, psicologicamente abalado, fisicamente machucado. 80% dos profissionais de enfermagem do estado já foram agredidos pelo menos uma vez. E o motivo é basicamente o mesmo: demora no atendimento. Eu não culpo tanto os pacientes, porque eles estão doentes, eles estão precisando de um atendimento. Mas eu culpo a instituição, que não coloca um número de funcionários adequados para atender aquela demanda de pacientes. Segundo o levantamento do Conselho de Enfermagem, 90% das agressões são verbais, 78% psicológicas e 19% físicas. Pacientes, parentes e acompanhantes são os que mais praticam violência. O Wagner, um dos diretores do conselho, já passou por isso. Além de agredido, foi ameaçado com uma arma de fogo. Tive crise de choro, crise de pânico, trato crise de ansiedade até hoje, tomando remédio. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo disse lamentar o ocorrido e que trabalha para evitar conflitos. E afirmou que o posto de saúde não está com falta de profissionais. Quando eu cheguei aqui em casa, o que mais me doeu foi ver meu filho, quando me viu toda machucada, chorando e falando, a senhora saiu de casa para voltar sim? Isso dói. Governo revoga parte do decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Especialistas explicam o que muda com a nova taxação. Alexandre de Moraes ameaça prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato. Brasil tem quase 2,5 milhões de pessoas com autismo. Morre aos 81 anos Sebastião Salgado, o fotógrafo que retratou o Brasil. No Rio, operação desmonta esquema de resgate de carros roubados que envolvia empresas de seguro e traficantes. No futebol, Fernando Diniz e Renato Gaúcho reencontram ex-clubes no clássico entre Fluminense e Vasco no Brasileirão. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Empresas especializadas na recuperação de carros roubados são investigadas por negociarem diretamente com traficantes a liberação de veículos no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os criminosos recebiam parte do valor do resgate, o que pode ter impulsionado os roubos no estado. As buscas foram feitas em endereços de sócios e funcionários das empresas investigadas, na capital e na Baixada Fluminense. Celulares, computadores e documentos foram recolhidos para a perícia, além de veículos de luxo. Segundo as investigações, 2 cooperativas de seguro do Rio teriam contratado empresas terceirizadas para recuperar veículos roubados. O acordo variava de 10% a 30% do valor do automóvel na tabela FIPE. Essa seria uma maneira das cooperativas não precisarem pagar o valor integral do seguro ao cliente.
Com base em dados de GPS, emissários eram enviados para comunidades e negociavam o resgate diretamente com os criminosos. Parte desse valor é destinado ao pagamento do resgate e parte desse valor fica como lucro para essas empresas recuperadoras de veículos. 4 empresas são investigadas e teriam recebido, desde setembro do ano passado, mais de 11 milhões de reais pelo resgate de 1.600 veículos. Para a polícia, o negócio impulsionou o roubo de automóveis no Rio nos últimos meses. Algumas quadrilhas estavam roubando veículos para receber o dinheiro de resgate. Ou seja, um novo nicho de mercado foi aberto. No primeiro trimestre deste ano, o Rio registrou mais de 6.500 roubos de veículos, 4% a mais que no mesmo período de 2024. O cliente, o cidadão, a pessoa de bem, achando que estava sendo protegida, contratando um serviço, na verdade, ela era a vítima de uma indústria criminosa que estava fomentando a prática de roubo de veículos. E 150 celulares roubados foram devolvidos aos donos depois da operação da Polícia Civil em Salvador. Uma das vítimas recuperou o aparelho 1 ano depois de ter sido assaltada. Vale lembrar, quem compra celular roubado é crime. Neste flagrante, no subúrbio de Salvador, um grupo é abordado por um homem armado, que desce da moto e rouba os celulares. Hoje veio a surpresa, quando os policiais ligaram para devolver o aparelho. A gente se sente tão lesado, né, no dia a dia, essas questões de assalto e tal, e recuperar alguma coisa que a gente perdeu é muito bom, né? Além de Rose, outras pessoas que tiveram celulares roubados na capital baiana e no interior do estado foram procuradas pela polícia. Dos 321 aparelhos recuperados em maio, 150 foram devolvidos. Fazer a sua ocorrência, reportando os principais dados que tiverem na nota fiscal, as características do aparelho, para que isso possa facilitar ainda mais e a gente possa devolver esse aparelho com maior rapidez e com maior eficiência possível. A mesma operação também aconteceu no Pará. 200 celulares foram devolvidos aos donos em Belém. De acordo com o programa Celular Seguro do governo federal, os estados que mais solicitaram bloqueio de aparelhos por roubo ou furto neste ano foram São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo a Polícia Civil, muitas vezes os aparelhos recuperados são revendidos a preço bem abaixo do mercado. Aquelas pessoas que compram o aparelho com um valor totalmente desproporcional ao valor real do aparelho. As pessoas podem responder, inclusive, pelo crime de receptação culposa. O censo do IBGE coletou pela primeira vez informações sobre a quantidade de brasileiros com o transtorno do espectro autista. Os dados divulgados hoje revelam que 2.400.000 pessoas declararam ter diagnóstico de autismo feito por um profissional de saúde. A desconfiança de que havia algo diferente com Hugo surgiu quando ele ainda era bebê, 33 anos atrás. Eu reportava isso ao pediatra e ele falava: Cleta, você é perfeccionista demais, você tem fama de ser perfeccionista em tudo e você está querendo trazer perfeição para o seu filho. O diagnóstico de que o filho tem transtorno do espectro autista nível 3, o mais elevado, só veio 3 anos depois. A prevalência é entre homens. No país, 2,5 milhões de pessoas têm o diagnóstico. 2,6% têm de 5 a 9 anos de idade. As informações do censo foram divulgadas em Natal. O Sudeste concentra a maior parte dos casos, com pouco mais de 1 milhão de pessoas. Em seguida, aparecem as regiões Nordeste e Sul. Esta foi a primeira vez que o censo contabilizou as pessoas com transtorno do espectro autista. Essas informações são absolutamente necessárias para revelar o total dos brasileiros, aqueles que exigem uma atenção especial no nosso país. A taxa de escolarização entre pessoas com autismo é maior que a média da população brasileira em geral. A diferença se explica pela maior concentração de diagnósticos em pessoas mais jovens em idade escolar. É o primeiro passo, né? Isso não tinha sido dado até hoje. Uma medida anunciada pelo ministro da Fazenda foi revogada horas depois por causa de forte reação do setor financeiro.
O aumento do imposto sobre aplicações de fundos de investimento brasileiros no exterior traria 2 bilhões de reais aos cofres do governo. Logo cedo, em São Paulo, o ministro da Fazenda convocou uma entrevista para justificar um recuo. Eu conversei com a equipe ao longo da noite, virtualmente, o Tesouro e as secretarias envolvidas, a Receita e o Tesouro sobretudo. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. O ministro voltou atrás em uma das medidas anunciadas ontem. Para ajustar as contas e tentar cumprir a meta fiscal, a equipe econômica bloqueou 31 bilhões de reais no orçamento deste ano e, ao mesmo tempo, elevou o imposto sobre operações financeiras. O governo começaria a cobrar IOF sobre aplicações de fundos de investimento brasileiros no exterior, que passariam de isentas para uma alíquota de 3,5%. A mudança foi vista no mercado como uma forma indireta de conter a saída de dólares do país e assim controlar o câmbio. O ministro Fernando Haddad reconheceu que a repercussão entre os agentes financeiros fez o governo desistir da medida. Foram pertinentes os apontamentos feitos e nós promovemos uma revisão do decreto e vamos manter o diálogo com o setor produtivo, o setor financeiro, trabalhadores, para ir buscando equacionar os problemas da economia brasileira. No Rio, o presidente do Banco Central comentou a mudança na medida. Todo mundo aqui precisa louvar e reconhecer que o ministro, como bom democrata que em poucas horas após o anúncio da medida, ela já estava suprimida ali e antes mesmo do mercado abrir, ele já tinha ouvido a sociedade. O governo manteve o aumento do IOF sobre empréstimos para empresas, nos gastos com cartão no exterior e compras de moedas estrangeiras. Com a revogação da cobrança do imposto sobre investimentos no exterior, o ministro calcula que o governo deixará de arrecadar cerca de 2 bilhões de reais e não descarta anunciar outras medidas para compensar a perda. O dólar começou o dia em alta e a bolsa em queda. A Bolsa de Valores, ao longo do dia, reagiu e o Ibovespa terminou o pregão em alta de 0,40%, com mais de 137 mil pontos. O dólar encerrou a semana em queda de 0,27%. Foi vendido a R$ 5,64. Usar o cartão em viagens internacionais ficou mais caro depois do reajuste no IOF anunciado pelo governo. Quem viajou hoje para fora do país foi pego de surpresa. Sobe o custo de tudo, né? Os negócios que a gente tem que fazer e tudo, tem muito IOF, tem muita transferência internacional, atrapalha. O reajuste do IOF vai impactar brasileiros que fazem turismo no exterior. O imposto para o uso de cartão de débito, crédito ou pré-pago fora do Brasil aumentou. Antes da mudança, numa compra de R$ 1.000 feita no exterior, era cobrado R$ 33,80. Agora o consumidor vai pagar R$ 35. O dólar está alto no Brasil, então já torna a viagem cara. E não é essa medida que vai mudar um hábito ou uma decisão. O governo também reajustou a transferência de valores para moedas estrangeiras de 0,38% para 3,5% por operação. O imposto de retorno do dinheiro em reais foi mantido em 0,38%. O governo deu uma amarrada nisso, justamente então para evitar, que as pessoas fiquem isentas, de pagar algum imposto nesse tipo de transação internacional. O governo ainda reajustou as alíquotas de crédito para empresas, que passaram a 3,95% ao ano. Segundo a Federação das Indústrias de São Paulo, as medidas vão provocar aumento de custo com efeito negativo sobre a atividade econômica e inibir os investimentos. Dentro do arcabouço fiscal, eles começaram a perceber que há uma certa dificuldade no corte de gastos. Então, para tentar compensar essa não execução nos gastos, então eles estão indo agora em direção a aumentar a arrecadação. Para esse economista, o pacote, que pode injetar mais de 50 bilhões de reais no orçamento até o final de 2026,
deve ter pouco impacto no câmbio, emprego, taxa de juros e inflação. A questão do IOF não altera essas dinâmicas que já estão presentes. Inflação em alta, juros elevados, ambiente global confuso. Esses são os principais determinantes. Veja ainda hoje, 16 cavalos morrem no interior de São Paulo com suspeita de intoxicação alimentar. E a seguir, presidente americano sobe o tom contra a União Europeia. Donald Trump critica falta de ação da União Europeia e aumenta a tarifa contra o bloco em 50%. O presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente de Angola. Lula disse que o comércio entre os dois países é uma das prioridades do governo. Lula e João Lourenço passaram a manhã em reunião fechada. Depois, os chefes de Estado dos dois países assinaram acordos bilaterais. É importante lembrar que o Brasil já teve um fluxo comercial com Angola de 4 bilhões e meio de dólares e agora estamos em apenas 1 bilhão e meio de dólares. Significa, meus caros ministros brasileiros, ministras e ministros de Angola e ministras também, que nós temos que trabalhar mais para que a gente faça o nosso fluxo de comércio exterior ser do tamanho que a gente pensa que é os nossos países. Foram assinados 4 acordos de comércio e parceria, como o projeto de fortalecimento das instituições angolanas de pesquisa agropecuária e florestal. E também a troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional de Angola sobre crime organizado, terrorismo e violações de direitos humanos. Lula também destacou a possibilidade de o BNDES financiar a venda de 3 aviões Super Tucano da Embraer para Angola. Nós constatamos que, efetivamente, o Brasil está de volta à África. E o exemplo disso é que, nesse período de cerca de 2 anos, conhecemos uma intensa troca de delegações de Angola para o Brasil e do Brasil para Angola. O presidente Lula ainda pediu 1 minuto de silêncio pela morte de Sebastião Salgado. Um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu, que morreu hoje. Em seguida, presenteou o presidente João Lourenço com uma imagem registrada pelo fotógrafo brasileiro em Angola. No destaque internacional, aparente retrocesso nas conversações entre Estados Unidos e União Europeia. O presidente americano anunciou hoje a cobrança de uma taxa de 50% sobre produtos europeus. E depois afirmou que não está em busca de um acordo com o bloco. Donald Trump apontou o dia 1º de junho como o início da cobrança das tarifas de 50% sobre produtos da União Europeia. A justificativa foi a falta de progresso nas negociações comerciais com o bloco. Mais tarde, o presidente americano subiu o tom e disse que não quer renegociar as tarifas e que a taxa já está fixada em 50%. Por enquanto, a União Europeia está entre os beneficiados pela pausa de 90 dias no plano tarifário anunciado em abril, quando Trump se mostrou aberto a negociações. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que o anúncio de Trump pode provocar a retomada das conversas com os europeus, mas entende que há certa dificuldade para alinhar acordos unificados em um bloco formado por 27 países. Os governos europeus pediram cautela. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha afirmou que as tarifas não ajudam ninguém e que a União Europeia vai seguir com as negociações. As bolsas europeias fecharam o dia em queda. Milão recuou 1,94%, Paris 1,65%, Frankfurt caiu 1,54% e Madrid 1,18%. As bolsas americanas também tiveram perdas. O índice Dow Jones perdeu 0,61%, o S&P 500 0,67% e a Nasdaq das empresas de tecnologia 1%. Nos Estados Unidos, uma juíza federal suspendeu em caráter temporário a medida do governo americano que proibia a matrícula de estrangeiros na Universidade de Harvard.
A decisão foi uma resposta à ação judicial encaminhada pela universidade. Ontem, o Departamento de Segurança Interna revogou o programa que permitia a matrícula de alunos de outros países. E quem já estivesse matriculado teria que pedir transferência. A medida iria impactar quase 6.800 pessoas, incluindo mais de 120 alunos e quase 200 pesquisadores brasileiros. O Departamento de Segurança Interna declarou que a instituição criou um ambiente inseguro e hostil ao permitir que um grupo pró-terroristas assediasse e agredisse estudantes judeus. Hoje, o presidente Donald Trump disse que o país paga bilhões de dólares a Harvard e que a instituição precisa rever as práticas financeiras. Veja ainda hoje... Clima tenso no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes ameaça prender ex-ministro Aldo Rebelo por desacato durante depoimento em ação que apura suposto plano de golpe. – 16 cavalos morreram de maneira misteriosa no interior de São Paulo desde o mês passado. Veterinários que atenderam os animais acreditam que eles tenham sofrido intoxicação alimentar. O laudo, que vai determinar as causas das mortes, ainda não foi concluído. Os cavalos começaram a adoecer no fim de abril. Apresentavam apatia, perda de apetite e sinais de comprometimento no fígado. Em poucos dias, 9 animais morreram e mais de 30 ficaram doentes somente em Indaiatuba, no interior de São Paulo. A prefeitura da cidade vistoriou o local onde os animais viviam e não constatou sinais de insalubridade nem evidências de práticas que caracterizem maus tratos aos animais. Sabemos sim que é uma intoxicação alimentar. Não temos a certeza, por laudos técnicos ainda, de qual a origem exata disso. O cavalo, apesar de ser um animal muito rústico, ele é muito sensível na sua parte gastrointestinal. Então, qualquer desencontro ali, muitas vezes pode até ser fatal. A fabricante da ração consumida pelos animais informou que identificou e recolheu os lotes enviados para a região e negou relação entre o produto e as mortes. Esses cavalos também apresentaram em seus respectivos exames de sangue, exames coletados nos animais, bactérias. E essas bactérias, elas via de regra estão relacionadas a uma doença que decorre da ingestão pelo animal, pelo cavalo, de insetos aquáticos contaminados. A equipe veterinária colheu amostras de sangue e encaminhou o material para análise em laboratórios especializados, até a conclusão dos laudos que incluem exames de necropsia. Parte do local onde os animais estavam alojados está interditada. Em outras cidades próximas, como Itu, a polícia investiga possíveis intoxicações de cavalos. Neste Aras, pelo menos 7 animais morreram. Outros estão doentes. Um prejuízo de mais de R$500 mil. Uma brasileira está presa há 6 meses na Colômbia por tráfico de drogas. Ela tentava embarcar para Paris com pacotes de cocaína. Segundo a família, a mulher foi enganada pelo homem com quem se relacionava virtualmente há 2 anos e não sabia que estava levando a droga na bagagem. Maria das Dores, de 65 anos, mantinha um relacionamento virtual desde 2023. De acordo com os parentes, o namorado sempre pedia dinheiro. Os empréstimos chegaram a R$100 mil. Ela estava completamente cega. Eles cegaram a minha mãe, entendeu? Parece que eles deram uma lavagem na cabeça da minha mãe mesmo. Em dezembro do ano passado, Maria saiu de Belém com destino a São Paulo para encontrar um namorado. Quando chegou à capital paulista, um suposto advogado do companheiro informou que ele teve um problema e que o encontro mudou para Bogotá, na Colômbia. Quando a mulher chegou ao hotel no novo destino, 2 caixas esperavam por ela na recepção. O namorado, então, disse que Maria das Dores deveria seguir com a encomenda para Paris, na França, para finalmente se encontrarem. Só que no momento do embarque, a fiscalização descobriu que os pacotes que ela carregava
tinham cocaína. Maria das Dores foi presa em flagrante. Depois desse envolvimento emocional, eles vão criando a necessidade de pagamento, necessidade de envio de presente, necessidade para receber determinadas encomendas ou caixas. O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bogotá, informou que a mulher está em um presídio aguardando o julgamento. Disse também que acompanham o caso e que prestam assistência consular à brasileira e aos familiares dela. É possível que a pena que ela pegue realmente chegue a uma pena bastante significativa, o que vai fazer com que ela passe um bom tempo reclusa dentro do território colombiano. O homem e o suposto advogado ainda não foram identificados. Mais 3 países suspenderam a importação de carnes de aves do Brasil, depois da confirmação de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Albânia, Namíbia e Índia. Ao todo, 41 países já adotaram algum tipo de restrição. 23 países suspenderam toda a importação do produto brasileiro e 16 pararam de comprar carnes de aves produzidas no Rio Grande do Sul e outros 2 países suspenderam a compra apenas de granjas do município de Montenegro, onde foi identificada a doença. 17 focos suspeitos de contaminação estão sendo investigados no Brasil. O Supremo Tribunal Federal reabriu o prazo para quem perdeu dinheiro com planos econômicos das décadas de 80 e 90. O objetivo dessa medida é dar mais tempo para que os prejudicados possam aderir a um acordo para o recebimento dos valores. Os poupadores vão ter mais 2 anos para aderir ao acordo para receber os valores correspondentes às perdas inflacionárias, congelamentos ou confisco das cadernetas de poupança. Os planos econômicos Bresser em 1987, Verão em 89, Collor 1 em 90 e Collor 2 em 91 causaram prejuízo bilionário à população que tinha dinheiro nos bancos. Segundo informações que constam do processo, o acordo já teve 326 mil adesões, que somam mais de 5 bilhões de reais em indenizações. Na época, eu tinha em torno dos 50 mil reais e me foi confiscado e meus pagamentos ficaram tudo em débito e foi difícil. Perdi bons negócios. Eu era um homem de negociações intensas. O Supremo entendeu que milhares de pessoas têm direito de pedir o ressarcimento. Inicialmente, o prazo terminaria este mês. Prevaleceu o voto do ministro Cristiano Zanin para que seja reaberto o prazo de adesão ao acordo coletivo. Seguiram o voto de Zanin os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, André Mendonça, Luiz Fux e Dias Toffoli, o que formou maioria. Edson Fachin e o presidente Luiz Roberto Barroso se declararam impedidos de votar no caso. Também foi reconhecida a constitucionalidade dos planos econômicos. Os ministros consideraram que as medidas foram necessárias para conter a hiperinflação. O STF também validou todas as ações individuais e coletivas sobre as perdas inflacionárias. Em 2018, houve acordo entre as entidades que atuam em defesa dos consumidores e a Federação Brasileira de Bancos para iniciar o ressarcimento dos poupadores e encerrar a disputa judicial. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ameaçou prender o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Foi durante depoimento no processo que investiga a suposta trama golpista. Aldo Rebelo prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Os dois trabalharam juntos quando Aldo foi ministro da Defesa no governo. Ele foi questionado se Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro. O ex-ministro deu uma resposta que irritou Moraes. Rebelo disse: é preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente. Moraes então perguntou se Rebelo estava na sala quando o almirante disse a expressão e que ele não tinha condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Rebelo rebateu: em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Foi quando o relator ameaçou o ex-ministro de prisão. Se não se comportar, será preso por desacato. O ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também foi ouvido hoje.
Ele é testemunha de 3 réus no processo e afirmou que em nenhum momento Jair Bolsonaro mencionou alguma ruptura da ordem estabelecida e que não discutiu nenhuma minuta de exceção. Os depoimentos vão continuar na semana que vem. Os ministros também devem decidir sobre a necessidade de uma acareação entre os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior. Eles apresentaram versões diferentes sobre a reunião em que Freire Gomes teria dado voz de prisão a Jair Bolsonaro. O ex-chefe do Exército nega a ameaça ao ex-presidente, enquanto Batista Júnior afirma ter presenciado o ato. O Ministério da Saúde, em parceria com o SESI e a FEBRABAN, promoveu hoje o Dia D de vacinação contra a gripe e outras doenças para trabalhadores da indústria e do setor bancário. A mobilização tem como meta vacinar cerca de 1.400.000 trabalhadores até o fim do ano. Equipes da saúde estiveram em áreas de construção civil, indústrias e agências bancárias. Em Brasília, o ministro Alexandre Padilha, que também é médico, aplicou a vacina em trabalhadores. Já começou a aumentar o número de internações, de casos graves e de óbitos por gripe, síndrome respiratória aguda grave no Brasil. Já começou a aumentar em abril, no mês de maio. Então é o momento ideal para as pessoas se vacinarem. As temperaturas caíram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Esse friozinho vai continuar no final de semana? Sim, Cris, mas só até amanhã mesmo, viu? Boa noite para você. Sérgio, boa noite. Boa noite, Lid. E boa noite para você de casa. O tempo na região leste de São Paulo volta a ficar firme e mais quente, conforme a frente fria se afasta no oceano. Na capital paulista, o sábado começa com tempo fechado, garoa e aqueles pingos rápidos e isolados durante a tarde. Nada que atrapalhe os programas ao ar livre. A temperatura segue amena, com máxima de até 23 graus. No domingo, as instabilidades diminuem. O sol aparece com mais força e a tarde esquenta até os 26 graus. Em Belo Horizonte, Brasília e em Palmas, fim de semana ensolarado e seco. Atenção para a baixa umidade do ar. As máximas variam entre os 26 e os 33 graus. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no litoral norte de São Paulo. Neste momento, as imagens de satélite mostram pancadas isoladas apenas nos pontos coloridos. Amanhã, a circulação de ventos forma novas instabilidades sobre a região sul. Tem alerta para temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tem previsão de chuva na faixa litorânea de São Paulo e do Rio. Na área central do país, tempo firme e seco. Sábado à tarde, com 22 graus em Porto Alegre, 25 no Rio de Janeiro, 34 em Cuiabá, 27 em Maceió e até 33 em Porto Velho. Tempo delivery. O Reginaldo é de Salvador, Bahia. Bem-vindo, Reginaldo. Fim de semana com pancadas de chuva e temporais na capital baiana. O sol até aparece, mas o predomínio será de tempo nublado. A semana começa sem alertas. A Ellen é de Sucupira, Tocantins. Oi, Ellen. A massa de ar seco afasta as nuvens de chuva e mantém as temperaturas altas à tarde. No fim de semana, máximas de até 34 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Valeu, Lid. Veja a seguir. A fotografia mundial lamenta a morte de Sebastião Salgado. O brasileiro registrou imagens marcantes ao longo de 50 anos de carreira. E ainda, tá chegando a hora de um jogão na tela da Record, R7 e Play Plus. Clássico entre Fluminense e Vasco terá a volta de Lima. O meia tricolor estava afastado há 3 semanas após uma lesão muscular. O corpo do funcionário da embaixada israelense que foi morto nos Estados Unidos vai ser levado hoje para Israel. O israelense Aaron Lichinsky e a namorada dele, a americana Sarah Milgram, foram mortos a tiros em frente ao Museu Judaico na quarta-feira em Washington. O atirador gritou palavras a favor da Palestina quando foi preso.
As autoridades americanas reforçaram nesta sexta-feira a segurança em escolas e lugares como o Centro Comunitário Judaico na capital do país. No Oriente Médio, o governo israelense liberou hoje a entrada de mais 83 caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza, enquanto as forças de segurança destruíram escritórios de uma empresa de câmbio que financiava atividades dos terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica. Em Tel Aviv, as sirenes que alertam para ataques aéreos soaram novamente. Foi um míssil lançado do Iêmen que acabou interceptado. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os líderes europeus estão do lado errado da história. Nesta semana, os primeiros ministros do Reino Unido, Keir Starmer, e do Canadá, Mark Carney, além do presidente da França, Emmanuel Macron, ameaçaram impor sanções contra Israel. O premier israelense declarou que a postura da Europa e do Canadá não incentiva a paz na região e que a pressão contra Israel é uma forma de encorajar o grupo terrorista Hamas, que mantém 58 reféns em Gaza há mais de 1 ano e meio. Maior nome da fotografia brasileira, Sebastião Salgado morreu hoje aos 81 anos na França, país onde morava. Suas fotos em preto e branco ficaram mundialmente conhecidas por retratar comunidades marginalizadas e a natureza. Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos do nosso tempo. Sua lente revelou o mundo e suas contradições, sua vida, o poder da ação transformadora. A homenagem foi publicada na página oficial do Instituto Terra, a organização sem fins lucrativos de restauração ambiental, fundada pelo fotógrafo em 1998 com a esposa Lélia Vanik Salgado. A sede do Instituto fica na cidade mineira de Aimorés, onde o fotógrafo nasceu e trabalhou na recuperação de matas e nascentes da bacia do Rio Doce. A notícia da morte logo repercutiu pelo mundo. A Academia Francesa de Belas Artes, da qual Salgado era membro, descreveu o fotógrafo como uma grande testemunha da condição humana e do estado do planeta. O jornal britânico The Guardian destacou a relevância das fotografias dramáticas em preto e branco que apresentaram a Amazônia ao mundo. O presidente Lula publicou uma nota de pesar em que diz: sua obra continuará sendo um clamor pela solidariedade. Sebastião Salgado veio para a Europa no final da década de 60 para fugir da ditadura militar. Escolheu Paris como base, mas ao longo de 5 décadas de carreira, percorreu o mundo com uma câmera e desenvolveu projetos em mais de 120 países. As imagens captadas com sensibilidade e um olhar único foram exibidas nos principais centros culturais do planeta. O documentário O Sal da Terra, lançado há 10 anos, registrou algumas das mais importantes viagens do fotógrafo. Entre os trabalhos mais marcantes, o registro em preto e branco de crises humanitárias, como a seca no Sahel, na África, e a luta pela preservação da floresta e dos povos indígenas. E também a dureza da vida no garimpo, no Pará. As fotografias podem ser vistas em Recife até 29 de junho, na exposição Gold, Mina de Ouro Serra Pelada, que percorre o país. Na semana passada, ele era esperado em Londres para um encontro com o público, mas o evento foi cancelado. A família do fotógrafo Sebastião Salgado informou que a causa da morte foi uma grave leucemia, desenvolvida a partir de uma malária contraída em 2010 na Indonésia. Não há informações do funeral. Ele deixa a esposa, 2 filhos e 2 netos. Amanhã é dia de futebol, vivo aqui na Record, a partir das 6 da tarde. Fluminense e Vasco vão jogar pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Lohance está aqui com a gente, vamos conversar com ele sobre o assunto. Oi, Bruno, boa noite. Olha, isso é que se pode chamar de clássico, não é mesmo? Com muita história, né? Boa noite, Cris, boa noite, Sérgio, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record. Tanto que esse clássico é conhecido como o Clássico dos Gigantes. A expectativa é que os rivais estejam reforçados por jogadores que acabaram de sair do departamento médico. Depois de 3 semanas afastado por causa de uma lesão muscular na coxa, Lima está de volta.
O meio-campo será titular do Fluminense contra o Vasco no Maracanã neste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu a notícia hoje, depois do último treino antes da partida. Fiz os trabalhos que precisava aí com o Flávio, o pessoal da fisioterapia, trataram muito bem. E agora feliz de estar de volta num clássico, um grande jogo, e a gente espera sair com essa vitória. Vestindo a camisa do Fluminense, Lima já participou de 7 clássicos contra o Vasco e marcou 2 gols. Mas amanhã será ainda mais especial. O jogador vai reencontrar Fernando Diniz, com quem conquistou a Libertadores em 2023. Pela primeira vez este ano, os dois vão estar de lados opostos do gramado. É um paizão nosso aqui, ajudou bastante a gente, como dentro e fora de campo. Mas amanhã somos rivais, né, e a gente espera sair nessa vitória nessa partida. Existe ainda a expectativa sobre o retorno do atacante Keno, que vem sendo preservado por controle de carga desde a semana passada. Thiago Silva e Freitas também podem ser relacionados para reforçar a defesa. Já no Vasco, quem vai voltar é o zagueiro Lucas Freitas, recuperado de lesão. Outro destaque é Ryan. O atacante de 18 anos fez o gol do time no tempo regulamentar, antes da vitória suada nos pênaltis contra o Operário do Paraná pela Copa do Brasil. Ryan acredita que a equipe está em evolução desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Muita cobrança, no dia a dia a gente está treinando bastante, muita repetição, então creio que no jogo a gente está evoluindo bastante desde a chegada dele e se Deus quiser, no sábado a gente vai fazer uma grande vitória. Um dia após ser indiciado pela Polícia Civil, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse ser inocente e descartou renunciar ao cargo. Isso não passa pela minha cabeça, hipótese nenhuma, renunciar, mesmo porque eu não devo nada, ao contrário. Durante esse 1 ano e meio, eu venho dedicando a minha vida ao Corinthians. Augusto Melo e outras 3 pessoas foram indiciadas por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no inquérito que envolve uma ex-patrocinadora do Corinthians. A investigação apontou que valores foram transferidos para uma empresa laranja e chegaram a ser depositados numa conta bancária vinculada a uma organização criminosa. O advogado de Augusto Melo examinou o relatório final do inquérito policial e afirmou que não há provas contra o presidente do Corinthians. Eu não tenho envolvimento nenhum disso. Nenhum. E confio na justiça, confio no... Eu, mais do que ninguém, eu quero essa investigação. Eu, mais do que ninguém, aliás, eu venho fazendo isso. Venho me colocando à disposição em tudo, tem documentos. O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, disse hoje que está emocionado com o desafio de treinar os únicos pentacampeões mundiais. Amanhã, ele se despede do Real Madrid. Essa foi a última entrevista coletiva pré-jogo do italiano como técnico do clube espanhol. Me dá grande ilusão, é um grande desafio. Me encanta esta oportunidade de preparar Mundial com o Brasil. Amanhã, Ancelotti vai comandar o Real Madrid contra a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol. Nas redes sociais, Vinícius Júnior se despediu do treinador. O atacante escreveu que Ancelotti mudou a vida dele como jogador e pessoa e encerrou com um "te espero no Brasil". Ancelotti assumirá a seleção brasileira na segunda-feira. Falando em treinador, o clássico de amanhã no Maracanã entre Fluminense e Vasco vai marcar o encontro de 2 dos melhores treinadores brasileiros e promete, hein, Bruno? Sem dúvida, Sérgio, são caras com uma história riquíssima, com muitos títulos. 2 campeões de Libertadores, inclusive. Renato Gaúcho e Fernando Diniz têm em comum o gosto pelo bom futebol. Para um grande clássico, um estádio histórico. Lugar que os 2 técnicos conhecem bem. Renato Gaúcho viveu grandes momentos como jogador e técnico no Maracanã. Fernando Diniz também jogou aqui, mas foi como treinador do Fluminense, adversário da rodada, que ele fez história. Campeão da Libertadores em 2023. Renato Gaúcho teve 2 passagens como técnico do Vasco, em 2005 e em 2008. Tempo suficiente para aprender como enfrentar o rival, que ele conhece tão bem. Se a gente não entrar com bastante intensidade, se a gente não entrar focados no jogo o tempo todo,
nós vamos ser surpreendidos. Enquanto a bola estiver rolando, os dois treinadores vão fazer um duelo tático fora de campo. Eles têm estilos bem diferentes. Renato Gaúcho é mais tranquilo. Fernando Diniz é explosivo. Mas são semelhantes na maneira de pensar o futebol. A gente vai ter um confronto dos dois treinadores que a gente tem de mais alto nível aqui no futebol brasileiro. A expectativa, volto a falar, é sempre de ter um jogaço, porque os dois técnicos gostam do jogo para frente e isso a gente gosta e preza sempre. Para ganhar é preciso trabalhar muito e sofrer um bocado na beira do campo. E nisso, os dois dão um show à parte. Já aproveitar para convocar a torcida para sábado. Nossa leal torcida, a gente vai precisar de vocês lá no sábado para nos apoiar. O palco está pronto. E convenhamos, o Maracanã é um espetáculo. Amanhã, Fluminense e Vasco vão fazer o clássico da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. A Record vai transmitir a partida com exclusividade na TV aberta a partir das 6 horas da tarde. A cobertura completa você também vai acompanhar no R7 e no Play Plus. Cris, Sérgio. Dessa vez é sábado. Sábado. É isso aí, Bruno. Obrigada. O JR termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Lembrando que o JR deste sábado começa mais tarde, logo depois do futebol. E você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em nossas plataformas digitais. E a programação da Record também está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. Logo depois tem episódio especial na série Reis. Você vai ver Davi. E em seguida, você acompanha o reality Power Couple. Não perca! Boa noite, bom final de semana para você. Ótimo fim de semana e a gente se vê na volta das férias. Até lá. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.